Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa. Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida, porque temos o fôlego, Senhor, de vida em nós, e isso é um privilégio muito grande. Muito obrigada, Jesus. Eu submeto a minha vida ao Senhor agora, todas as minhas emoções, a minha cognição, Pai, e me rendo ao Senhor, Pai, me submeto ao Senhor, para que o Senhor fale conosco de uma forma sobrenatural. Nos traga, Senhor, revelações e chaves para que possamos acelerar o nosso destino e tudo aquilo que o Senhor deseja como propósito de vida para nós aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Cuida de cada coração, Senhor. Nos prepara para vivermos o sobrenatural do Senhor. Amém. Amém? Em primeiro lugar, eu quero te trazer aí uma informação. Quem já leu esse livro, né? Um livro, tem inclusive na Bookstore, Acelere o Seu Destino. Ele fala sobre os seus propósitos, talvez aí a sua vida profissional. Você pode aplicar esses fundamentos, você pode aplicar essas chaves no seu ministério, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, enfim, nos seus relacionamentos. Mas eu quero te trazer uma provocação um pouco mais profunda aqui. Porque o tema de hoje, se você não assistiu a primeira, que foi Mudança de Vento, está disponível no YouTube, tá? Então, se você quiser assistir a da semana passada, fique à vontade. A de hoje é Peguei a Senha. E quando nós falamos assim, ó, peguei a senha, a gente já imagina que tem um período de espera, que ninguém distribui senha para um lugar que você não precisa esperar, certo? Então, você vai ao banco, você vai a um serviço público, você vai à farmácia, você vai a lugares que provavelmente tem um período de espera, que tem uma fila. Brasileiro ama uma fila, né? E aí você pega a senha para que haja um tempo de espera, para que você atinja um objetivo. Então, se você for à farmácia, seu objetivo é comprar produtos, você tem que ter o tempo ali de espera. E essa mensagem, ela vai falar sobre esse tempo de espera, para que se cumpra alguns propósitos, algumas coisas nas nossas vidas. Mas eu quero deixar uma reflexão aqui para os crentes, aquele que crê em Jesus como seu único, suficiente Salvador, e para você que também não crê, mas para que você, de uma vez por toda, entenda isso, que quando você nasce, você já pega uma senha. Você nasceu vivo, você já pegou uma senha, e você já está num período de espera para chegar a sua vez. E a hora que chamar a senha, filho, partiu. Então, independente para onde, que idade, que fase de vida você está, que idade você tem, independente, a partir do momento que nós nascemos, nós já pegamos uma senha para a eternidade. E ela pode ser chamada a qualquer momento. Essa semana ficou muito claro, né? O Brasil chorou a morte aí da Marília Mendonça, uma cantora preciosíssima, e ela estava decolando para o sucesso, para uma turnê, para coisas. Nunca imaginou que ela não voltaria para casa. A família nunca imaginou. Mas a partir do momento que nós nascemos, nós já recebemos a senha, e ela pode ser chamada a qualquer hora. E eu não quero te falar isso para te gerar ansiedade, tá bom? Se você tem problema com ansiedade, medo de morrer, bem-vindo ao time, viu? Se você precisar de algumas dicas aí, você fala comigo. Mas eu vim para gerar fé. Por quê? A psicologia mais moderna, não a que é aplicada aqui no Brasil, que ela ainda é muito falha, mas ela fala assim, ó, se você tem problemas psicológicos, transtornos, se você tem dificuldades na área psicológica, enfrente as suas dificuldades. Não é para você ficar, né, rodando em volta dela ali, cozinhando a sua dor. Não, é para você enfrentar. Então, se você tem medo de morrer, enfrenta isso com verdades. Qual é a melhor arma que você tem para enfrentar o medo de morrer? É assumir que você vai morrer e se preparar e estar preparado para a morte, estar preparado para o dia da sua senha chegar. Amém? Porque quando a igreja começa a falar muito sobre acelerar o seu destino para outras coisas e esquece da eternidade, ela perde a sua razão de existir, ela perde a sua função aqui na terra. Porque a igreja de Cristo, ela recebe a salvação por meio de Jesus Cristo. Nós, tá? Igreja, nós, templo, nós recebemos a salvação por meio de Jesus Cristo. Nós celebramos a salvação que recebemos e nós compartilhamos. E para isso nós precisamos falar, porque salvação tem a ver com a vida pós-morte, né? Não tem a ver com a vida aqui na terra.
muitos mártires, depois que conheceram a Cristo, a vida deles não melhorou, só piorou. Então nós estamos falando sim sobre processo de aceleração, de vitória, de sucesso, mas tenha na sua mente aí que o principal destino da sua vida é o céu, tá? Pode ser que você não experimente coisas aqui nessa terra, talvez você nem desfrute de coisas aqui nessa terra, mas o importante é você desfrutar da eternidade, porque aqui, se der tudo certo, se seu avião não enroscar em nenhum lugar, no meio do caminho é oitentinha, e muitos de nós já estamos da metade para frente disso, amém? Agora podemos começar ou já pode parar por aqui? Parar? Como você vê seu futuro? Se você pudesse, né, fechar os seus olhos aí, imaginar o seu futuro, né, como você, todo mundo tem algo, uma imagem, o que você vê para o seu futuro? E aí eu te pergunto, o que você tem feito que tem te levado ou que tem a ver com o seu futuro? Porque a maioria de nós ficamos esperando, né? E não, um dia isso vai acontecer, um dia aquilo vai rolar, mas nós não conseguimos nem nos movimentar para o caminho do futuro. Eu me lembro que uma das ministrações aqui na conferência de jovens, se eu não me engano foi o Carlos que falou isso, ele disse assim, nas organizações lá fora, nas empresas lá fora, geralmente as pessoas elas já executam aquelas tarefas, elas já executam algumas funções e a promoção é só uma forma de validar aquilo que ela já está desenvolvendo. Não é assim, ó, a partir de amanhã você vai, vou te mudar de... Você pode até mudar cargo, função, mas a pessoa já demonstra que ela tem habilidade, talento, autoridade para fazer aquilo lá que você está promovendo. E muitos de nós, não, o dia que eu estiver naquele lugar eu vou fazer. Não, o dia que eu for promovido, aí eu vou trabalhar com excelência. Não, o dia que eu estiver ganhando mais, eu vou fazer com excelência. O dia que eu deixar de ser estagiário, gente, estagiário, há muitas pesquisas que dizem que estagiários, muitos se mantêm na função ali que eles iniciaram, porque eles demonstraram qualidade no trabalho, demonstraram a dedicação, e aí eles permaneceram, porque eles se tornam imprescindível para aquele lugar. Nessa mensagem, peguei a senha, em Daniel 2, 21 e 22, nós temos uma verdade assim, né, que o controle está nas mãos do Senhor. Diz assim, ó, ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Só pega a senha quem sabe o que quer. Se você pegou uma senha é porque você já escolheu, você já sabe, você já conhece. E nós sabemos que do ponto de partida, né, até o ponto de chegada, existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho se chama processo. Em Atos 7, do 22 ao 33, diz assim... Moisés nos dá algumas chaves aqui. Eu espero que você capte tudo. Se você está com a sua Bíblia de papel aí, pode grifar, tem caneta nas cadeiras. Mas se você estiver com a sua Bíblia online, também tem como grifar. Se você não estiver com a Bíblia aqui, a hora que você chegar em casa, grife algumas palavras aí que precisam se tornar verdades e precisam se tornar ações na sua vida. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Se você pudesse traduzir hoje em dia, poderoso em palavras e obras, o que quer dizer? Uma pessoa que é poderosa em palavras e obras. Uma pessoa aí provavelmente, possivelmente, muito inteligente, especializada, PhD, um monte de coisa, né? Um especialista, alguém muito relevante. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando para salvá-lo, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro?
Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro, e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Então, para permanecermos firmes nesse processo, a primeira chave, né, aqui que Moisés nos traz, a primeira revelação que nós podemos ter aqui é: respeite os processos. Para quem não se lembra da história de Moisés, ou talvez não saiba, Moisés é aquele carinha que nasceu num período em que as crianças recém-nascidas eram perseguidas e mortas, e aí a sua mãe ficou escondendo ele, a sua família ficou escondendo ele por 3 meses em casa, e aí ela, a filha, tiveram uma ideia de colocar ele num cesto, que hoje nós chamamos de Moisés, sabe aquele cesto de colocar em criança? Então colocou a criança no cesto e deixou ir pelo rio, porque a filha do faraó viu aquele bebê e falou: nossa, um bebê apareceu, eu quero ele para mim. Então ela passou a cuidar, ele foi criado dentro do palácio. Então por 40 anos, ao invés de ser morto, ele viveu por 40 anos sendo treinado, recebendo todas as regalias, todos os ensinos, tudo aquilo que os filhos, netos de Faraó tinham direito, Moisés recebeu. Então ele passou por 40 anos nesse processo. E aí com 40 anos ele falou: deixa eu ir lá viver um pouquinho com o povo da minha terra ali. E ele chega lá, tem uma briga, ele tenta resolver. Já tentou entrar no meio de uma briga? Dá ruim, né? Primeira briga, ficou nervoso, matou o cara. No dia seguinte foi tentar resolver outra treta, deu ruim. Ele falou: quer saber? Tchau. E aí ele vai 40 anos, fica no deserto. Gente, nós romantizamos o deserto, né? Tá um deserto para mim, estou passando dificuldade, estou passando um deserto na minha vida financeira, na minha vida amorosa, enfim. Deserto é deserto, gente. Não é como hoje em dia, não, que tem energia elétrica no deserto, que tem, né, aquecedor durante a noite, que tem ar-condicionado durante o dia. E ele sai dessa convivência que ele tinha com o palácio, deixa de ser filho da filha de Faraó e vai viver ali no deserto. E ele fica ali por 40 anos. E aí, durante esse processo, a palavra de Deus diz ali em Atos 7:36, ele os tirou de lá fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. E aí ele fica mais 40 anos conduzindo o povo para a terra prometida. O processo, esse livro, né, o autor, ele chama Marcelo Cruz, diz assim: o processo é tão importante quanto o destino, porque é durante o processo que se cria uma musculatura capaz de suportar qualquer situação. Nós costumamos dizer que muitas dores que passamos na nossa infância, na nossa adolescência, muitas dificuldades que passamos, nos treinam para o nosso destino profético. Muitas histórias de líderes, de pessoas que têm funções de liderança, que cuidam de outras pessoas, muitos têm uma repetição assim na fala. Muitos dizem que sofreram rejeição. Em algum momento da vida precisaram lidar com a rejeição. O líder, mais do que saber lidar com as pessoas, ele precisa saber lidar com a rejeição. Porque senão, a primeira rejeição que ele sofre, ele já abandona tudo e ele nem continua a história aí na liderança. Não é? Primeiro ato de rejeição que alguém tem com ele, ele já desiste de tudo. Não quero, eu quero outro estilo de vida. E Moisés, ele precisou passar por tudo isso. Então ele passou por 40 anos de treinamento, ele recebeu
informações, recebeu conhecimento, até em relação à nutrição, não lhe faltava nada ali no palácio. As regras, enfim, tudo. E depois ele passa por 40 anos no deserto, aprendendo outras coisas que só o deserto pode ensinar. Quem aqui está no deserto ou já passou pelo deserto? Quem nunca? Só eu, gente. Misericórdia, né? Eu ia falar, o problema sou eu aqui. Todos nós, se nós não passamos, passaremos ou estamos passando. Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Cada nível de maturidade exige um nível maior de responsabilidade. Tem uma frase, né, que o Charles sempre fala: quem muito é dado, mais é cobrado. E é exatamente isso. E se você pular processos, você pode atrasar e retardar o seu futuro. Quem não sabe respeitar essas etapas não vive, né, o tempo de Deus, o Kairós de Deus. E o Kairós de Deus, o tempo de Deus, ele é muito diferente do nosso. Eu me lembrei de uma situação que nós tivemos aqui, agora há pouco. Estávamos lembrando, eu e a Márcia, ela passou por uma situação e aí ela me procurou. E primeiro ela me disse assim, ó, primeira informação: meu sonho é trabalhar em tal área. Aí dei algumas dicas lá para ela. Aí depois ela veio e falou: olha, eu consegui um emprego muito legal, não é na minha área, mas é muito legal, estou muito feliz. Legal, parabéns. No dia seguinte, 2 dias depois, não lembro, ela falou assim: nossa, eu fiquei sabendo que esse emprego que eu consegui foi às custas da dor de alguém, e eu não estou legal com isso. Eu falei: você não teve culpa, mas se você acha que tem algo que o Senhor está te pedindo para fazer, faça. Sabe por quê? Porque aí você não atrasa a sua vida. Porque aquilo que a gente faz em obediência a Deus, parece que você vai perder, mas na verdade você vai ganhar. E aí ela obedeceu. Eu falei: eu não sei o que te dizer, para te falar a verdade. Vamos orar e aí o Senhor vai te revelar. Eu enxergo que você não tem culpa, mas também enxergo que Deus já incomodou, senão você não estaria chorando. Então, se o Senhor te incomodou, é algo que Ele tem para você, específico para você. Então vamos orar. E ela obedeceu a Deus, e aí depois nós, em pouco tempo, a área que ela queria, o lugar que ela queria, o Senhor abriu as portas. Então, algumas questões relacionadas a tempo, nós não conseguimos explicar. Mas aquilo que a forma como nós lidamos, a forma como nós obedecemos ou não, ela diz muito sobre esses processos. Tiago 1, do 2 ao 4, diz assim: considerem motivo de grande alegria. Oh, gente, parece que está de brincadeira, não parece? Motivo de grande... Presta atenção, é isso mesmo que você está lendo, não tem nada errado. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Fique feliz, viu? Quando você estiver passando por várias provações. Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Faltar coisa alguma é coisa alguma, viu, gente? Não vai faltar a coisa boa, mas também não vai faltar o problema, não vai faltar a preocupação, não vai faltar a noite mal dormida, não vai faltar o desespero. Não faltar coisa alguma quer dizer exatamente como está. E a alegria, mesmo em meio às diversidades e as provações, ou as diversas provações, nós só conseguimos ter quando nós temos a certeza, sabe aquilo que eu falei lá no começo? De que a nossa senha, aquilo que nós estamos esperando, não tem a ver com essa vida, tem a ver com a eternidade. Aí fica mais fácil. A minha forma de pensar e de viver é: enquanto o meu olhar estiver nas coisas dessa terra, você não vai conseguir enxergar alegria nas suas tribulações. Você não vai conseguir estar satisfeito mesmo com a mesa vazia, mesmo com a geladeira vazia. Mas quando o seu olhar está na eternidade, você vai passar por tudo isso. É fácil? Lógico que não, gente. É difícil, é dolorido, é duro. Mas o seu olhar vai estar na eternidade, está em outro lugar. Não está nas coisas dessa terra. E aí nós conseguimos passar com mais tranquilidade. Com menos desespero, com menos murmurações, com menos culpando os outros, né? Para permanecer firme, valorize as experiências. A segunda chave aí que Moisés nos entrega nessa passagem de Atos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas, no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor,
Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Gente, há poder nos encontros com Deus. E há poder nas experiências com Deus. E aí você pode estar se perguntando aí, né? Mas como que eu vou ter experiências com Deus? Se relacionando. Como que você tem experiências com as pessoas? Se relacionando com elas. Você tem experiências tanto positivas quanto as negativas. E eu falei de manhã, né, sobre aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, mas eu errei. O Chart disse que tem esse episódio também, mas não foi. É do Eu, a Patroa e as Crianças. Quem já assistiu? Que ela chega e fala com ele e ele está prestando atenção no jogo na televisão, e aí ela vai falando e ele não está escutando nada, e depois ele não tem coragem de perguntar para ela o que foi que ela falou. Ele passa o dia inteiro tentando entender. Quem já assistiu isso aí? Já está rindo aí, porque você já lembra, né? E aí, o engraçado desse episódio, quando ele fala: não, chega, eu vou confessar para ela que eu não escutei nada, para ela falar de novo, né? E aí acontece com ela não escuta o que ele está falando. O que pode acontecer nas nossas vidas é isso. Deus nunca para de falar, né? Ele fala o tempo todo. A sarça queima em vários lugares. Ela pode estar queimando lá no seu trabalho, pode estar queimando na sua célula, pode estar queimando no seu ministério, pode estar queimando em vários lugares. Eu digo que as melhores experiências que eu tenho como igreja, corpo de Cristo, as mais marcantes da minha vida, não aconteceram aqui em cima do púlpito, não aconteceram nos bastidores, lavando banheiro, lavando louça, porque nunca vi povo que gosta de me pôr para lavar louça igual essa igreja, viu, gente? O povo me esfola, mas as melhores experiências de conversas, de chaves, de, transformações, de testemunhos, foram nessas sarças, que às vezes a gente nem dá tanta importância, né? Porque aí nós vivemos a vida cristã, né, na comunidade, achando que é uma única coisa. Ou nós achamos que a sarça só está aqui dentro, né? Não está lá fora, não está no nosso trabalho, não está dentro de casa. Às vezes você está dormindo com a sarça, gente. Às vezes queima ali, Deus fala através da vida do nosso esposo, do nosso cônjuge com a gente, dos nossos filhos. Já contei experiências aqui sobre os nossos filhos. Às vezes a gente olha e fala: será que eles tiveram encontro com Deus? Será que eles tiveram experiência com Deus? Porque o que a gente ensina não é o suficiente. O suficiente é quando a pessoa tem um relacionamento, quando ela tem um encontro, uma intimidade. Atos 7:36, a parte A diz assim: ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto. Moisés viveu várias experiências com Deus, e ele viu e pôde participar desses milagres e maravilhas. E nós? E você? Você tem vivido isso? Você tem vivido? Sabe por quê? O que gera fé no nosso coração, existem os períodos, né, que a gente chama de silêncio. Parece que Deus está em silêncio, né? E tem músicas que falam, né? Quando ele está em silêncio é porque está trabalhando, né? Mas o que gera fé no seu coração, até nesses momentos de dificuldade, que parece que Deus está em silêncio com você, com a gente, é o que Ele está fazendo na vida do outro. Então, se Ele está fazendo na do cara, vai fazer na minha. Se está fazendo ali, vai fazer na minha também. Isso vai gerando fé, isso vai gerando expectativa, isso vai gerando perseverança, vai gerando alegria no nosso coração. Mas nós precisamos buscar a experiência. E através das experiências, a intimidade, que é o que nós sempre falamos aqui. Não tenha apenas relacionamento com Deus, né? Talvez relacionamento de barganha, relacionamento até comercial com Deus, né? Ó, eu te dou e você me dá. Ó, eu faço, você faz, sabe? Troca, barganhando. Mas tenha relacionamento de intimidade, porque no fim Ele conhece o nosso coração, né? E aí, mesmo quando nós não conseguimos abrir e rasgar o nosso coração, Ele conhece, Ele já sabe. E eu disse pela manhã, vou voltar a repetir aqui: todos nós carecemos da graça de Deus, todos nós pecamos, todos nós atrasamos o nosso lado, né? Atrasamos o nosso destino, todos nós. Aquele que fala assim: ah, não, olha, eu vivo uma vida de integridade. Meu filho, seu problema está tão grave, que se é pecador não consegue nem enxergar. É mais grave que o nosso, que consegue enxergar ainda. Estou fazendo até um julgamento agora aqui. Então, aquele que não consegue enxergar que é pecador,
ele tem um problema grave. Se não fôssemos pecadores, não precisava Jesus vir e passar por tudo que passou. Começa por aí. Se Deus enviou Jesus para salvar a humanidade, e essa coisa louca, né, que é muito difícil até para a gente entender, como, para mim, meu Deus, todas as vezes que eu falo, mas como é que é a mesma história? Jesus veio, ele já era anunciado, porque anunciavam o Messias, aí ele veio porque não tinha mais jeito para a humanidade, para salvar o pecador, para dar salvação, vida eterna. E aí eu nem tinha nascido na época, eu nasci depois, mas a morte dele me alcança e me perdoa e me dá salvação. E os pecados que eu cometi e os pecados que eu ainda vou cometer e os pecados que os meus filhos, que os meus netos vão cometer, essa morte limpa tudo isso. Gente, é muito louco isso. Mas é uma decisão acreditar nisso ou não. Eu me lembro, eu sou bem racional, viu, gente? Por mais que não pareça, às vezes eu sou mais racional. Mas por quê? Mas por quê? Tentando entender o porquê. Teve uma vez, agora é tudo muito bem resolvido para mim. Ele é meu salvador, é o amor da minha vida, a razão da minha existência, a razão de tudo que eu faço na vida. Mas há um tempo atrás, o que sustentava a minha decisão era o seguinte: se tudo que aquele povo estiver falando estiver certo, eu estou lascada, que eu vou arder no mármore. E se estiver errado, eu não tenho nada a perder. O máximo que eu vou fazer aqui na Terra é ter um estilo de vida diferente, mas que também não faz mal para ninguém, que não prejudica ninguém. Pelo contrário, as pessoas vêm para a igreja, são transformadas, as pessoas vêm para a igreja, são restauradas, os casamentos, os relacionamentos. Então eu vou escolher viver. Eu escolhi por algo racional dentro de mim, nessa verdade que eu estou falando para vocês. Depois, no processo, nós vamos encontrando as sarsas e ele vai falando, você vai se relacionando, e tem horas que eu tenho a sensação que está só eu e Deus aqui na terra, que tem umas informações que vem privilegiada que eu falo, vamos para cima, pai, o Senhor me deu essa informação, vamos para cima. De tão tete a tete que às vezes eu me sinto. Tem hora que eu preciso chamar ele, né? Pai, vem aqui, eu arranquei a orelha do soldado lá, me ajuda a pôr no lugar. A gente erra, a gente peca. Pai, vem aqui, me ajuda a resolver. Senhor, se o Senhor me ajudar a resolver esse problema, nunca mais eu te peço nada. Quem já cometeu erros, que já fez essa oração? Vocês estão rindo porque vocês fizeram, gente. Né? Pai, essa eu caprichei. Nessa arte agora eu caprichei. Me ajuda a resolver aqui. Nunca mais eu te peço nada. Quem nunca? Em terceiro lugar, obedeça sem reservas, para você permanecer firme no seu destino, caminhando para o seu destino. Obedeça sem reservas. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quando Moisés foi chamado por Deus, ele tentou encontrar desculpas, demonstrando e mostrando, né, as suas falhas, as suas limitações, pedindo para Deus enviar outro. Não, envia outro, eu não dou conta disso. Eu quero fazer uma divisão aqui de duas situações, e você grava isso, por favor. Uma coisa é você entrar num tete a tete com Deus ali, demonstrando a sua limitação. Não, Deus, eu não consigo falar em público, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Deus, essa é a minha falha, Outra coisa é desvio de caráter. Não confundam as coisas. Não dá para a gente confundir as coisas. Existem muitas situações que têm a ver, sim, com limitações humanas, com déficits, com falhas, mas outras são escolhas, desvios de caráter. E essas, gente, desculpa, mas só tem uma saída, é obedecer ou não. Eu sei que na nossa trajetória, né, não vivi tanto assim, viu, gente? Mas eu já vivi altas experiências. Eu acho que o Senhor me treina desde que eu nasci para algumas coisas. Mas eu me lembro que as situações que mais me deixavam assim em pânico e descompensada foram as vezes que eu quebrei financeiramente. Não foram muitas, não, mas foram suficientes assim para me aterrorizar. E muitas pessoas vêm, e existem até cursos para isso, né? Vou te ensinar a quebrar. Você vai fazer assim, assim, assim. E aí você tem já aquela cultura dentro de você, né? Não, deu ruim? 5 anos, limpa tudo, caduca tudo. Ô, gente, essa lei, isso aí pode dar até certo aqui para a lei
Mas você se lembra que você mora num país que uma das características dele é ser corrupto? É ser corrompido? Não dá para você alimentar, né? Não dá para o povo de Deus ser mais um que alimenta isso. Não há nenhum problema em você quebrar e falir, nenhum. Muitas pessoas têm testemunhos aí de que antes de dar certo quebrou várias vezes. O problema é como você vai resolver isso, tá? Porque se o seu coração já tem a intenção de resolver do jeito errado, me desculpa, né? Não tem como acelerar seu destino, né? Aliás, se eu fosse Deus, ainda bem, né, que a gente às vezes quer se pôr no lugar dele, né? Segura bem quietinho ali, ó, porque se for para frente vai fazer uma caca maior. Quantas vezes eu tive essa revelação do próprio Deus, assim, ó, você está aí porque você não tem condições de dar um passo para frente, você vai arrebentar a sua cara. Porque quanto maior é a nossa teimosia, né, e a nossa tendência para a desobediência, para o pecado, maior é o tombo, maior é a rachadura da testa no chão. Não dá para o povo de Deus falar assim, estou com um problema na área tal e eu vou resolver com as leis e do jeito aqui terreno. Não, nós temos uma lei celestial, nós temos princípios celestiais. E elas estão acima da lei aqui da terra. As leis celestiais que precisam reger os nossos comportamentos. Pode até ser difícil. Você pode ficar 20, 30 anos resolvendo um problema que talvez seria resolvido em 5. Mas você acelera o seu processo. Você quebra ciclos para as suas gerações futuras. Você dorme em paz. Você não fica com fantasmas atrás de você. Porque coisas mal resolvidas viram fantasmas, certo? Quantas pessoas tiveram processos de abuso, de questões que não deveriam ter acontecido, talvez até nem por sua culpa, talvez na infância, e aí isso ficou mal resolvido, talvez você não tenha confessado, talvez você confessar não é você contar que você pecou, que você fez algo errado, mas é confessar algo, um fato que aconteceu. Isso traz cura. Por isso que existem psicólogos, por isso que a Igreja Católica tem o confessionário, por isso que nós temos o discipulado, por isso que tem o aconselhamento pastoral. Porque quando nós falamos de algo que nos machuca, só o fato de você falar, você já está fazendo novas conexões dentro de você e ressignificando essa dor, ressignificando esse trauma. Todas as vezes que eu me lembro de alguma coisa que me feriu e que talvez seja o que está me movimentando e que seja as crenças que me movimentam, eu falo, Pai, em nome de Jesus, me ajuda aqui. Porque até as coisas que foram Satanás que fizeram comigo, eu tiro o poder das mãos dele e coloco na sua mão. Pode ter sido a pior dor da vida, mas eu tiro das mãos deles e coloco na sua, porque na sua o seu nome será engrandecido e eu serei curada e sarada. Mas na mão dele eu vou continuar sendo destruída. Tira. Eu me lembro que quando nós passamos pelo processo de infertilidade, nós fizemos tudo quanto é tipo de tratamento que vocês imaginam. Tudo quanto trabalho para os outros, célula, Deus me dá um filho, senão eu vou morrer, e tal, e tal, e tal. E quando nós esgotamos todas as possibilidades, eu me lembrei de um abuso e eu contei para o Charto. Daí 3 meses, né, Charto? 3 meses eu estava grávida. Talvez aquilo que eu estava guardando só para mim, que ninguém sabia, depois que eu confessei, não foi culpa minha, mas depois que eu falei para alguém, houve uma cura, houve uma movimentação no meu corpo físico. Tem noção do que é isso, gente? Se nós travamos, se nós bloqueamos questões físicas, imagina no mundo espiritual o que você pode aprontar aí com as suas escolhas, com as suas decisões. Eu estou falando de coisas que talvez a responsabilidade não tenha sido sua, mas aquelas que a responsabilidade foi sua, piorou. Precisamos confessar. Em primeiro lugar, diante de Deus, de coração rasgado. A obediência é isso. É mesmo quando você está obedecendo. E digo mais, a gente tem uma coisa assim, vou fazer com alegria. Muitas vezes, pastor, eu vou deixar isso aqui, sabe? Porque eu não estou muito feliz mais fazendo isso aqui, sabe? Está tirando minha alegria, está tirando minha paz. Gente, na vida é assim, ou você é o libertador, ou você é o que está sendo libertado. Quem você quer ser? As duas coisas dá trabalho. As duas coisas trazem tristeza. As duas coisas, o que você quer ser? Como o Charlton sempre diz, parece até uma promessa, né? No mundo tereis aflições. Enquanto não chamarem a sua senha,
nós teremos aflições, porque às vezes até para ser abençoado é difícil. Até quando estamos vivendo a melhor fase da nossa vida é difícil, às vezes a gente não sabe lidar com a situação, não é? Você ora, clama e pede certas coisas, e quando aquilo cai no teu colo, parece que, o que eu vou fazer agora? Um vazio, né? Qual processo você está vivendo? Pode se colocar de pé, nós vamos orar. Começa a refletir aí no seu lugar, em qual processo você está vivendo. É o processo de preparação? É lógico, nós sempre falamos aqui, vai estudar, faça faculdade. Hoje de manhã o Marcelinho aqui fez um café e aí ele chegou e falou assim pra gente: tá bom o café? A outra percebeu que foi ele que fez. Eles estão falando, eu gosto de expor a vida das pessoas. Aí a Simone percebeu e falou: por que foi você que fez? Aí ele falou: foi. Eu falei: meu filho, você está querendo ouvir da gente, está pronto para casar? Com café? Porque se o café fica bom, né? A gente responde: está pronto para casar. Você não vai ouvir isso da gente enquanto você não apresentar seu diploma aqui. A gente gosta de se meter na vida dos outros e cuidar da vida dos outros. Estou falando de diploma aqui porque eu sei que ele já está estudando. Né, Marcelinho? Está estudando, né? Então tá bom, ó, tem um monte de testemunha aqui. Não tem problema. Se você vai se preparar através de uma faculdade ou de experiências, não tem problema. Mas você precisa entender que você precisa passar um tempo aprendendo, sabe? Lá no Palácio de Faraó. Ah, mas para mim não existe, porque eu não tenho dinheiro. Ô, gente, você não é único na vida, não. Não é o alecrim dourado, não, que nasceu no campo e só aconteceu com você de não ter dinheiro para faculdade. Só Deus sabe que eu já passei na faculdade e quando eu penso que minha história foi triste, eu escuto uma mais triste ainda. Essa semana eu me lembrei que ou eu pagava a passagem de ida ou de volta, então eu andava 1h20 só dentro de Araçatuba. Eu pegava um guerino daqui para Araçatuba e de Araçatuba para a faculdade, depois às vezes eu conseguia uma carona e tal. Mas numa dessas idas e vindas da faculdade para a rodoviária, minha sandália estourou. E aí eu parei, eu fui descalça, eu falei: mas não vou aguentar chegar 1h20 descalça, calor de Araça, Texas, né? Vai fazer bolha no meu pé, o que eu vou fazer aqui? E aí eu parei num sapateiro, falei: moço, preciso de um favor, preciso que você cole minha sandália aqui, só que eu não tenho dinheiro para te pagar hoje, amanhã eu volto, eu faço esse caminho todo dia e eu te dou o dinheiro. Pode? Você não pode fazer esse favor para mim? Ele falou: não tem conserto essa sandália não. Eu falei: eu só preciso chegar em Birigui. Ele bateu uns 4 pregos de cada lado da sandália lá e eu acabei de chegar em Birigui. Gente, hoje é motivo de riso. Passou. Foram 5 anos de faculdade escutando que eu ia estudar, fazer 5 anos de faculdade para passar fome. De fato, teve dias que eu falei: nossa, não é que a profecia está se cumprindo mesmo? Quase. A gente serve um Deus todo-poderoso, Deus de provisão. Nós servimos um Deus todo-poderoso. E o dia que estiver faltando as coisas na sua casa, comece a estabelecer jejum. Sabe por quê? A maior prisão que nós temos, e eu falo por experiência própria. Ah, tá faltando as coisas em casa. Quando você tiver abundância, quando você tiver dinheiro, sabe o que você vai fazer? Você vai pagar por um nutricionista, falar para você não comer nada do que você ganhou dinheiro para comer. Entendeu? A vida é assim. A gente não tem as coisas em casa, trabalha para ter o dinheiro para ter. Quando você tem, você paga para o nutricionista falar: não vai comer nada disso. Você vai comer o que você tinha disponível na época lá. O alface da horta. Prisões. A gente acha que a escassez é a vida longe da presença de Deus. É viver uma vida aprisionado. É você partir, é chamar em sua senha e você não ter certeza para onde você vai. Só a dúvida já é uma crueldade. Acelerar o seu destino tem a ver com obediência. Tem a ver com viver os processos e aceitar esses processos, não retardar esses processos, obedecer todos eles. O Senhor vai falar coisas para você, específicas para você. Para de ficar procurando nos outros. Ah, eu vou... fulano que falou para eu fazer isso. Joga a culpa no outro ainda. Deus vai te dar direcionamentos exclusivos, personalizados para o seu destino. O seu destino e do outro tem nada a ver.
Talvez vocês estejam indo até para o mesmo rumo, mas a forma como ele vai usar aquele, a forma como ele vai usar você são formas diferentes. E você precisa entender que a forma como Deus vai falar com vocês também é diferente. É uma forma personalizada. Eu creio que cada vez que nós nos reunimos aqui na igreja, não é para cumprir um protocolo, sabe por quê? Cumprir protocolo cansa, enche as paciências da gente. Mas todas as vezes que nós nos encontramos como corpo de Cristo, sarças queimam e Ele fala diretamente conosco. E tudo que Ele fala nos nutre. Você nem se lembra o que você comeu sexta-feira, mas se você não tivesse comido, você estaria agora pelo menos passando mal. Se você não se alimentar da sua intimidade com Deus, da presença, da palavra, dos encontros, desses pequenos encontros diários, tempo todo com Deus, você vai ficar desnutrido espiritualmente. Você quer acelerar o seu destino? Primeiro, a primeira senha que você pegou e que você está aguardando para ser chamada é para a eternidade. Ponto. Quando você se prepara para a eternidade, você se prepara para todo o resto. Tem gente que tem medo de expulsar demônio. Se você é filho do Deus Todo-Poderoso, você já sabe que não é no teu nome, que é no nome de alguém que te deu o poder, é no nome dele, acabou, é simples assim. Vai sair em nome de Jesus. Eu não te aceito aqui, em nome de Jesus. Tenha autoridade, que é diferente de poder. Poder é alguém que estabelece sobre a sua vida, alguém que te dá um título. A autoridade é a forma como você se relaciona com Deus, com as pessoas, é aquilo que você traz desse relacionamento. Talvez você não tenha poderes, mas você tem autoridade no mundo espiritual. E autoridade como filho, você tem a partir do momento que você é adotado por Ele. E você é adotado por Ele a partir do momento que você fala, eu quero. Simples assim. Eu quero. Quero essa adoção, eu quero viver essa adoção. Amém? Amém? Todos foram adotados? De papel passado? Aleluia. Se você ainda não recebeu assim, sabe, fez aquela declaração assim, ó, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, você pode vir aqui que nós vamos orar por você. Se você acha que tem alguma coisa travando o seu destino e talvez sozinho você não está conseguindo, tem alguma coisa que você não está conseguindo enxergar, vem aqui que nós vamos orar para que você enxergue. Ninguém vai te revelar. Talvez Ele queira te falar aqui através da vida de alguém aqui. Sim, Ele faz isso. Às vezes Ele usa a vida de um profeta para te falar. Mas às vezes Ele quer revelar direto a você. Nós vamos orar para que você seja ajudado a enxergar, para que venha a luz e você enxergue. Amém?